Ah, agora eu já tive que mudar de caderno. Isso aqui no 64, o outro acabou para começar as anotações novas do South by Southwest. Hoje foi o dia 2, eu fui logo de manhã numa palestra chamada de Immersive Storytelling, Breaking the Fourth Wall, ou seja, quebrando o quarto muro que existe. Essa é uma quarto muro, quarta parede, é uma relação, uma citação de Brecht que falava que ele quebra dentro do teatro. Você tem três paredes, existe uma quarta parede entre as pessoas que estavam no palco e o público. E o Brecht começa a raciocinar de uma maneira que quebra essa quarta parede, ou seja, as pessoas passam a participar um pouco mais dentro desse processo. A peça fala com quem está no público, não é uma coisa tão separada. Então isso tem muito a ver com o que a gente está vendo em termos dessas tecnologias imersivas, né? Formas de contar história imersivas. Então ele vai falando um pouco sobre o que significa isso. Ele fala que nos games já tinha muito desses procedimentos. Ele fala que desde a década de 50 a gente continua consumindo conteúdo na frente de um dispositivo. Então isso é uma experiência mais passiva, né? E como é que a gente vê então como é que a gente consegue pensar numa evolução dessa história? Essas coisas vão mudando devagar. Como ele falou, então uma forma é videogame, mas o videogame tinha um conteúdo muito específico. A ideia era usar o mesmo procedimento do videogame para fazer outras coisas. Ele traz um conceito de XR, né, XR ou XR, que mistura tudo isso, realidade virtual, realidade aumentada, mixed reality, põe tudo isso junto, que eles chamam de extended reality. Então é uma categoria que meio que junta todas elas. Fizeram algumas possibilidades em esportes, que era uma forma deles experimentarem um pouco essa maneira imersiva de captar conteúdo. Ele vai falar um pouco sobre a evolução de como é que a gente tem feito captação e filmagem nessas plataformas imersivas. Então você tem a parte tradicional, né, que ele chama de filmagem tradicional, que é baseada no frame, né, só que é rasa, né, flat, não tem profundidade. Depois veio uma forma de fazer isso que é em 360, ou seja, você tem uma visão panorâmica, mas ela ainda assim ela é muito baseada do centro para fora. Eu tenho uma visão só que é panorâmica, e aí ele introduz esse conceito que eles chamam de filmagem volumétrica, que é várias câmeras filmando em torno de uma... Eu vou ver se eu coloco uma imagenzinha, eu vou dar um tempo para colocar uma imagenzinha para vocês verem que eu tirei uma foto desse slide dele, que dá para entender bem. Ou seja, são várias fotos, várias câmeras filmando isso ao mesmo tempo, e depois o algoritmo consegue sincronizar todas essas imagens, ou seja, eu passo a ter uma visão realmente de volume daquilo que está sendo capturado. Então é bem interessante. Ele introduz pelo menos para mim, um conceito novo de em vez de a evolução do que era pixels, né? Ter um pixel é aquela unidade mínima visual que a gente tem no computador, e ele é achatado, né? Ele é 2D, e você tem só uma localização que é Y e X dentro da tela, para voxel, que traz informações de 3D, ou seja, informações que não só que vão além da localização específica dessa informação, mas também de luz. Então ele consegue capturar a luz como volume, não só uma luz achatada, né? Então ele fala que dois lugares usam um pouco desse procedimento. Um é a indústria pornô e o outro é a indústria do esporte. Eles optaram por trabalhar com testes na indústria do esporte, fizeram alguns testes bem interessantes. Um deles é a La Liga, com a Barcelona, acho que foi o jogo que eles conseguiram capturar com uma série de câmeras, e ele mostra um pouco disso na palestra dele. Que mais? Eles depois partiram para uma coisa que era performance. Isso é muito bacana, porque a partir do momento que eu tenho essa coisa de captura volumétrica, eu tenho que de verdade criar uma performance que seja ao vivo, porque tudo vai acontecer, tudo vai ser capturado, né? Ele é uma das pessoas que estava junto na criação da Intel Studios. Ele faz parte de uma empresa que foi comprada pela Intel. Então eles criaram um estúdio que é o estúdio mais moderno de captura volumétrica que existe. Então são milhares de câmeras conectadas, e a partir disso então eles foram fazendo algumas experiências. Duas delas ele falou que uma delas era com Grease. Eles estão refazendo aquele musical da década de 70, e então refizeram algumas coreografias usando toda essa captura volumétrica. E mais um vídeo de música do Reggie Watts, que também é um experimento que é bem legal, porque além de simplesmente eles fazerem a captura das pessoas, eles fizeram toda uma edição, chamaram editores digitais que estão acostumados, artistas que estão acostumados a trabalhar com vídeo, com game,
para fazer a edição desse material, e ficou muito rico assim visualmente. Então é como se você estivesse pegando uma base a partir da performance daqueles músicos e daqueles dançarinos dentro desse clipe e extrapolando do ponto de vista de linguagem. Então achei muito bacana tecnicamente entender como é que essas coisas estão acontecendo e, logicamente, mais uma vez, acho que falta um pouco de analisar o impacto disso na maneira como a gente estrutura as nossas histórias. Mas, de qualquer forma, valeu super a pena participar e olhar e ver como é que essas coisas já estão se concretizando em termos de captura, né? Além do fato de que esse estúdio deve ser muito caro, eu não sei o quanto que isso consegue gerar em termos de escala. Mas, enfim, foi bacana ter visto essa experiência. Valeu!